Mãe, olha só, mãe, o que o prefeito me deu pra eu votar nele. Nossa, filho. R$ 100. Mas isso não tá certo, meu filho. Não. Assim você vai estar vendendo seu voto. Mãe, A gente tem que votar consciente, saber o que tá fazendo. Nosso voto não pode estar à venda. Você vai voltar lá e vai devolver esse dinheiro pra ele. E no dia da votação, você vai votar consciente, saber o que tá fazendo, meu filho. Isso é coisa séria. Não se pode brincar Mãe. com o nosso voto. mas a gente precisa tanto, ia fazer tanta diferença pra gente esses R$ 100. Filho, se você for ver direitinho, a diferença não vai ser tanta. Já o nosso voto pode fazer a diferença sim, se a gente votar certo. Entendeu? Na pessoa certa, em quem merece nosso voto. E Então vai talvez até lá. uma pessoa que esteja comprando o voto dos outros não seja a pessoa certa, né? Exatamente, por isso. Então você vai voltar lá e vai devolver o dinheiro pra ele. Mas e se eu ficar com R$ 100? Meu filho, a consciência vai ficar tranquila? Não vai. E depois? E se a gente se arrepender? E se o trabalho dele não for como deveria ser? E aí você vai fazer o quê? Porque você já vai ter vendido o seu voto. Você Então tá vai certo, lá mãe. e devolve o dinheiro pra ele. Você tá certo. Vai lá, filho. A gente não pode vender o nosso voto. A gente tem que votar consciente, saber em quem estamos votando. Se a gente errar, mas pelo menos a gente quis acertar e fez o correto. Voto não é para ser vendido, de forma nenhuma, tá bom? E tem que se dar a quem realmente merece. Se você acha que eu tô certa, influenciei meu filho para fazer o correto, deixa aí os comentários e compartilha o vídeo. Mãe, olha só, mãe, o que o prefeito me deu pra eu votar nele. Nossa, filho. R$ 100. Mas isso não tá certo, meu filho. Não. Assim você vai estar vendendo seu voto. Mãe, A gente tem que votar consciente, saber o que tá fazendo. Nosso voto não pode estar à venda. Você vai voltar lá e vai devolver esse dinheiro pra ele. E no dia da votação, você vai votar consciente, saber o que tá fazendo, meu filho. Isso é coisa séria. Não se pode brincar Mãe. com o nosso voto. mas a gente precisa tanto, ia fazer tanta diferença pra gente esses R$ 100. Filho, se você for ver direitinho, a diferença não vai ser tanta. Já o nosso voto pode fazer a diferença sim, se a gente votar certo. Entendeu? Na pessoa certa, em quem merece nosso voto. E Então vai talvez até lá. uma pessoa que esteja comprando o voto dos outros não seja a pessoa certa, né? Exatamente, por isso. Então você vai voltar lá e vai devolver o dinheiro pra ele. Mas e se eu ficar com R$ 100? Meu filho, a consciência vai ficar tranquila? Não vai. E depois? E se a gente se arrepender? E se o trabalho dele não for como deveria ser? E aí você vai fazer o quê? Porque você já vai ter vendido o seu voto. Você Então tá vai certo, lá mãe. e devolve o dinheiro pra ele. Você tá certo. Vai lá, filho. A gente não pode vender o nosso voto. A gente tem que votar consciente, saber em quem estamos votando. Se a gente errar, mas pelo menos a gente quis acertar e fez o correto. Voto não é para ser vendido, de forma nenhuma, tá bom? E tem que se dar a quem realmente merece. Se você acha que eu tô certa, influenciei meu filho para fazer o correto, deixa aí os comentários e compartilha o vídeo. Mãe, olha só, mãe, o que o prefeito me deu pra eu votar nele. Nossa, filho. R$ 100. Mas isso não tá certo, meu filho. Não. Assim você vai estar vendendo seu voto. Mãe, A gente tem que votar consciente, saber o que tá fazendo. Nosso voto não pode estar à venda. Você vai voltar lá e vai devolver esse dinheiro pra ele. E no dia da votação, você vai votar consciente, saber o que tá fazendo, meu filho. Isso é coisa séria. Não se pode brincar Mãe. com o nosso voto. mas a gente precisa tanto, ia fazer tanta diferença pra gente esses R$ 100. Filho, se você for ver direitinho, a diferença não vai ser tanta. Já o nosso voto pode fazer a diferença sim, se a gente votar certo. Entendeu? Na pessoa certa, em quem merece nosso voto. E Então vai talvez até lá. uma pessoa que esteja comprando o voto dos outros não seja a pessoa certa, né? Exatamente, por isso. Então você vai voltar lá e vai devolver o dinheiro pra ele. Mas e se eu ficar com R$ 100? Meu filho, a consciência vai ficar tranquila? Não vai. E depois? E se a gente se arrepender? E se o trabalho dele não for como deveria ser? E aí você vai fazer o quê? Porque você já vai ter vendido o seu voto. Então tá vai certo, lá mãe. e devolve o dinheiro pra ele. Você tá certo. Vai lá, filho. A gente não pode vender o nosso voto. A gente tem que votar consciente, saber em quem estamos votando. Se a gente errar, mas pelo menos a gente quis acertar e fez o correto. Voto não é para ser vendido, de forma nenhuma, tá bom? E tem que se dar a quem realmente merece. Se você acha que eu tô certa, influenciei meu filho para fazer o correto, deixa aí os comentários e compartilha o vídeo. Mãe, olha só, mãe, o que o prefeito me deu pra eu votar nele. Nossa, filho. R$ 100. Mas isso não tá certo, meu filho. Não. Assim você vai estar vendendo seu voto. Mãe, A gente tem que votar consciente, saber o que tá fazendo. Nosso voto não pode estar à venda.
Você vai voltar lá e vai devolver esse dinheiro para ele. E no dia da votação, você vai votar consciente, saber o que tá fazendo, meu filho. Isso é coisa séria. Não se pode brincar com o nosso voto. Mas a gente precisa tanto, ia fazer tanta diferença pra gente esses R$ 100. Filho, se você for ver direitinho, a diferença não vai ser tanta. Já o nosso voto pode fazer a diferença sim, se a gente votar certo. Entendeu? Na pessoa certa, em quem merece nosso voto. E então vai talvez até lá. uma pessoa que esteja comprando o voto dos outros não seja a pessoa certa, né? Exatamente, por isso. Então você vai voltar lá e vai devolver o dinheiro para ele. Mas e se eu ficar com R$ 100? Meu filho, a consciência vai ficar tranquila? Não vai. E depois? E se a gente se arrepender? E se o trabalho dele não for como deveria ser? E aí você vai fazer o quê? Porque você já vai ter vendido o seu voto. Então tá vai certo, lá né? e devolve o dinheiro para ele. Você tá certo. Vai lá, filho. A gente não pode vender o nosso voto. A gente tem que votar consciente, saber em quem estamos votando. Se a gente errar, mas pelo menos a gente quis acertar e fez o correto. Voto não é para ser vendido, de forma nenhuma, tá bom? E tem que se dar a quem realmente merece. Se você acha que eu tô certa, influenciei meu filho para fazer o correto, deixa aí os comentários e compartilha o vídeo. Mãe, olha só, mãe, o que o prefeito me deu pra eu votar nele. Nossa, filho. R$ 100. Mas isso não tá certo, meu filho. Não. Assim você vai estar vendendo seu voto. Mãe, A gente tem que votar consciente, saber o que tá fazendo. Nosso voto não pode estar à venda. Você vai voltar lá e vai devolver esse dinheiro para ele. E no dia da votação, você vai votar consciente, saber o que tá fazendo, meu filho. Isso é coisa séria. Não se pode brincar com o nosso voto. mas a gente precisa tanto, ia fazer tanta diferença pra gente esses R$ 100. Filho, se você for ver direitinho, a diferença não vai ser tanta. Já o nosso voto pode fazer a diferença sim, se a gente votar certo. Entendeu? Na pessoa certa, em quem merece nosso voto. E então vai talvez até lá. uma pessoa que esteja comprando o voto dos outros não seja a pessoa certa, né? Exatamente, por isso. Então você vai voltar lá e vai devolver o dinheiro para ele. Mas e se eu ficar com R$ 100? Meu filho, a consciência vai ficar tranquila? Não vai. E depois? E se a gente se arrepender? E se o trabalho dele não for como deveria ser? E aí você vai fazer o quê? Porque você já vai ter vendido o seu voto. Então tá vai certo, lá né? e devolve o dinheiro para ele. Você tá certo. Vai lá, filho. A gente não pode vender o nosso voto. A gente tem que votar consciente, saber em quem estamos votando. Se a gente errar, mas pelo menos a gente quis acertar e fez o correto. Voto não é para ser vendido, de forma nenhuma, tá bom? E tem que se dar a quem realmente merece. Se você acha que eu tô certa, influenciei meu filho para fazer o correto, deixa aí os comentários e compartilha o vídeo. Ô Gê, deixa eu lhe dizer um negócio. Eu vim aqui só para lhe dizer que a partir de hoje, quem manda nessa casa sou eu. Viu? Você agora vai ver, ó. Vou fechar a porta e pegar a chave e o cacete vai rolar. Pra você entender que quem fala alto aqui sou eu, viu? Agora com a chavinha aqui na minha mão, eu quero ver, viu? O que é que você vai fazer? Só eu e você aqui dentro desse quarto. Que negócio que tá me gritando? Ai, gente, para! Cadê? Ui! Ai! A chave, cadê a chave? Ah, socorro! Cadê a chave, gente? Oh, meu Deus! Ui! Para, gente, para! Quem manda é você mesmo! Mãe, olha só, mãe, o que o prefeito me deu pra eu votar nele. Nossa, filho. R$ 100. Mas isso não tá certo, meu filho. Não. Assim você vai estar vendendo seu voto. Mãe, A gente tem que votar consciente, saber o que tá fazendo. Nosso voto não pode estar à venda. Você vai voltar lá e vai devolver esse dinheiro para ele. E no dia da votação, você vai votar consciente, saber o que tá fazendo, meu filho. Isso é coisa séria. Não se pode brincar com o nosso voto. mas a gente precisa tanto, ia fazer tanta diferença pra gente esses R$ 100. Filho, se você for ver direitinho, a diferença não vai ser tanta. Já o nosso voto pode fazer a diferença sim, se a gente votar certo. Entendeu? Na pessoa certa, em quem merece nosso voto. E então vai talvez até lá. uma pessoa que esteja comprando o voto dos outros não seja a pessoa certa, né? Exatamente, por isso. Então você vai voltar lá e vai devolver o dinheiro para ele. Mas e se eu ficar com R$ 100? Meu filho, a consciência vai ficar tranquila? Não vai. E depois? E se a gente se arrepender? E se o trabalho dele não for como deveria ser? E aí você vai fazer o quê? Porque você já vai ter vendido o seu voto. Então tá vai certo, lá né? e devolve o dinheiro para ele. Você tá certo. Vai lá, filho. A gente não pode vender o nosso voto. A gente tem que votar consciente, saber em quem estamos votando. Se a gente errar, mas pelo menos a gente quis acertar e fez o correto.
Voto não é para ser vendido, de forma nenhuma, tá bom? E tem que se dar a quem realmente merece. Se você acha que eu tô certa, influenciei meu filho para fazer o correto, deixa aí os comentários e compartilha o vídeo. Mãe, olha só, mãe, o que o prefeito me deu pra eu votar nele. Nossa, filho, R$ 100. mas isso não tá certo, meu filho. Não. Assim você vai estar vendendo seu voto. Mãe, A gente tem que votar consciente, saber o que tá fazendo. Nosso voto não pode estar à venda. Você vai voltar lá e vai devolver esse dinheiro para ele. E no dia da votação, você vai votar consciente, saber o que tá fazendo, meu filho. Isso é coisa séria. Não se pode brincar Mãe. com o nosso voto. mas a gente precisa tanto, ia fazer tanta diferença pra gente esses R$ 100. Filho, se você for ver direitinho, a diferença não vai ser tanta. Já o nosso voto pode fazer a diferença sim, se a gente votar certo. Entendeu? Na pessoa certa, em quem merece nosso voto. E Então vai talvez até lá. uma pessoa que esteja comprando o voto dos outros não seja a pessoa certa, né? Exatamente, por isso. Então você vai voltar lá e vai devolver o dinheiro para ele. Mas e se eu ficar com R$ 100? Meu filho, a consciência vai ficar tranquila? Não vai. E depois? E se a gente se arrepender? E se o trabalho dele não for como deveria ser? E aí você vai fazer o quê? Porque você já vai ter vendido o seu voto. Você Então tá vai certo, lá mãe. e devolve o dinheiro para ele. Você tá certo. Vai lá, filho. A gente não pode vender o nosso voto. A gente tem que votar consciente, saber em quem estamos votando. Se a gente errar, mas pelo menos a gente quis acertar e fez o correto. Voto não é para ser vendido, de forma nenhuma, tá bom? E tem que se dar a quem realmente merece. Se você acha que eu tô certa, influenciei meu filho para fazer o correto, deixa aí os comentários e compartilha o vídeo. Mãe, olha só, mãe, o que o prefeito me deu pra eu votar nele. Nossa, filho, R$ 100. mas isso não tá certo, meu filho. Não. Assim você vai estar vendendo seu voto. Mãe, A gente tem que votar consciente, saber o que tá fazendo. Nosso voto não pode estar à venda. Você vai voltar lá e vai devolver esse dinheiro para ele. E no dia da votação, você vai votar consciente, saber o que tá fazendo, meu filho. Isso é coisa séria. Não se pode brincar Mãe. com o nosso voto. mas a gente precisa tanto, ia fazer tanta diferença pra gente esses R$ 100. Filho, se você for ver direitinho, a diferença não vai ser tanta. Já o nosso voto pode fazer a diferença sim, se a gente votar certo. Entendeu? Na pessoa certa, em quem merece nosso voto. E Então vai talvez até uma lá. pessoa que esteja comprando o voto dos outros não seja a pessoa certa, né? Exatamente, por isso. Então você vai voltar lá e vai devolver o dinheiro para ele. Mas e se eu ficar com R$ 100? Meu filho, a consciência vai ficar tranquila? Não vai. E depois? E se a gente se arrepender? E se o trabalho dele não for como deveria ser? E aí você vai fazer o quê? Porque você já vai ter vendido o seu voto. Você Então tá vai certo, lá mãe. e devolve o dinheiro para ele. Você tá certo. Vai lá, filho. A gente não pode vender o nosso voto. A gente tem que votar consciente, saber em quem estamos votando. Se a gente errar, mas pelo menos a gente quis acertar e fez o correto. Voto não é para ser vendido, de forma nenhuma, tá bom? E tem que se dar a quem realmente merece. Se você acha que eu tô certa, influenciei meu filho para fazer o correto, deixa aí os comentários e compartilha o vídeo. Mãe, olha só, mãe, o que o prefeito me deu pra eu votar nele. Nossa, filho, R$ 100. mas isso não tá certo, meu filho. Não. Assim você vai estar vendendo seu voto. Mãe, A gente tem que votar consciente, saber o que tá fazendo. Nosso voto não pode estar à venda. Você vai voltar lá e vai devolver esse dinheiro para ele. E no dia da votação, você vai votar consciente, saber o que tá fazendo, meu filho. Isso é coisa séria. Não se pode brincar Mãe. com o nosso voto. mas a gente precisa tanto, ia fazer tanta diferença pra gente esses R$ 100. Filho, se você for ver direitinho, a diferença não vai ser tanta. Já o nosso voto pode fazer a diferença sim, se a gente votar certo. Entendeu? Na pessoa certa, em quem merece nosso voto. E Então vai talvez até uma lá. pessoa que esteja comprando o voto dos outros não seja a pessoa certa, né? Exatamente, por isso. Então você vai voltar lá e vai devolver o dinheiro para ele. Mas e se eu ficar com R$ 100? Meu filho, a consciência vai ficar tranquila? Não vai. E depois? E se a gente se arrepender? E se o trabalho dele não for como deveria ser? E aí você vai fazer o quê? Porque você já vai ter vendido o seu voto. Você Então tá vai certo, lá mãe. e devolve o dinheiro para ele. Você tá certo. Vai lá, filho. A gente não pode vender o nosso voto. A gente tem que votar consciente, saber em quem estamos votando. Se a gente errar, mas pelo menos a gente quis acertar e fez o correto. Voto não é para ser vendido, de forma nenhuma, tá bom? E tem que se dar a quem realmente merece. Se você acha que eu tô certa, influenciei meu filho para fazer o correto, deixa aí os comentários e compartilha o vídeo. Mãe, olha só, mãe, o que o prefeito me deu pra eu votar nele.
Nossa, filho. R$ 100. Mas isso não tá certo, meu filho. Não. Assim você vai estar vendendo seu voto. Mãe, A gente tem que votar consciente, saber o que tá fazendo. Nosso voto não pode estar à venda. Você vai voltar lá e vai devolver esse dinheiro para ele. E no dia da votação, você vai votar consciente, saber o que tá fazendo, meu filho. Isso é coisa séria. Não se pode brincar Mãe. com o nosso voto. mas a gente precisa tanto, ia fazer tanta diferença pra gente esses R$ 100. Filho, se você for ver direitinho, a diferença não vai ser tanta. Já o nosso voto pode fazer a diferença sim, se a gente votar certo. Entendeu? Na pessoa certa, em quem merece nosso voto. E Então vai talvez até lá. uma pessoa que esteja comprando o voto dos outros não seja a pessoa certa, né? Exatamente, por isso. Então você vai voltar lá e vai devolver o dinheiro para ele. Mas e se eu ficar com R$ 100? Meu filho, a consciência vai ficar tranquila? Não vai. E depois? E se a gente se arrepender? E se o trabalho dele não for como deveria ser? E aí você vai fazer o quê? Porque você já vai ter vendido o seu voto. Você Então tá vai certo, lá mãe. e devolve o dinheiro para ele. Você tá certo. Vai lá, filho. A gente não pode vender o nosso voto. A gente tem que votar consciente, saber em quem estamos votando. Se a gente errar, mas pelo menos a gente quis acertar e fez o correto. Voto não é para ser vendido, de forma nenhuma, tá bom? E tem que se dar a quem realmente merece. Se você acha que eu tô certa, influenciei meu filho para fazer o correto, deixa aí os comentários e compartilha o vídeo. Mãe, olha só, mãe, o que o prefeito me deu pra eu votar nele. Nossa, filho. R$ 100. Mas isso não tá certo, meu filho. Não. Assim você vai estar vendendo seu voto. Mãe, A gente tem que votar consciente, saber o que tá fazendo. Nosso voto não pode estar à venda. Você vai voltar lá e vai devolver esse dinheiro para ele. E no dia da votação, você vai votar consciente, saber o que tá fazendo, meu filho. Isso é coisa séria. Não se pode brincar Mãe. com o nosso voto. mas a gente precisa tanto, ia fazer tanta diferença pra gente esses R$ 100. Filho, se você for ver direitinho, a diferença não vai ser tanta. Já o nosso voto pode fazer a diferença sim, se a gente votar certo. Entendeu? Na pessoa certa, em quem merece nosso voto. E Então vai talvez até lá. uma pessoa que esteja comprando o voto dos outros não seja a pessoa certa, né? Exatamente, por isso. Então você vai voltar lá e vai devolver o dinheiro para ele. Mas e se eu ficar com R$ 100? Meu filho, a consciência vai ficar tranquila? Não vai. E depois? E se a gente se arrepender? E se o trabalho dele não for como deveria ser? E aí você vai fazer o quê? Porque você já vai ter vendido o seu voto. Você Então tá vai certo, lá mãe. e devolve o dinheiro para ele. Você tá certo. Vai lá, filho. A gente não pode vender o nosso voto. A gente tem que votar consciente, saber em quem estamos votando. Se a gente errar, mas pelo menos a gente quis acertar e fez o correto. Voto não é para ser vendido, de forma nenhuma, tá bom? E tem que se dar a quem realmente merece. Se você acha que eu tô certa, influenciei meu filho para fazer o correto, deixa aí os comentários e compartilha o vídeo. Mãe, olha só, mãe, o que o prefeito me deu pra eu votar nele. Nossa, filho. R$ 100. Mas isso não tá certo, meu filho. Não. Assim você vai estar vendendo seu voto. Mãe, A gente tem que votar consciente, saber o que tá fazendo. Nosso voto não pode estar à venda. Você vai voltar lá e vai devolver esse dinheiro para ele. E no dia da votação, você vai votar consciente, saber o que tá fazendo, meu filho. Isso é coisa séria. Não se pode brincar Mãe. com o nosso voto. mas a gente precisa tanto, ia fazer tanta diferença pra gente esses R$ 100. Filho, se você for ver direitinho, a diferença não vai ser tanta. Já o nosso voto pode fazer a diferença sim, se a gente votar certo. Entendeu? Na pessoa certa, em quem merece nosso voto. E Então vai talvez até uma lá. pessoa que esteja comprando o voto dos outros não seja a pessoa certa, né? Exatamente, por isso. Então você vai voltar lá e vai devolver o dinheiro para ele. Mas e se eu ficar com R$ 100? Meu filho, a consciência vai ficar tranquila? Não vai. E depois? E se a gente se arrepender? E se o trabalho dele não for como deveria ser? E aí você vai fazer o quê? Porque você já vai ter vendido o seu voto. Então tá vai certo, lá mãe. e devolve o dinheiro para ele. Você tá certo. Vai lá, filho. A gente não pode vender o nosso voto. A gente tem que votar consciente, saber em quem estamos votando. Se a gente errar, mas pelo menos a gente quis acertar e fez o correto. Voto não é para ser vendido, de forma nenhuma, tá bom? E tem que se dar a quem realmente merece. Se você acha que eu tô certa, influenciei meu filho para fazer o correto, deixa aí os comentários e compartilha o vídeo. Mãe, olha só, mãe, o que o prefeito me deu pra eu votar nele. Nossa, filho. R$ 100. Mas isso não tá certo, meu filho. Não. Assim você vai estar vendendo seu voto. Mãe, A gente tem que votar consciente, saber o que tá fazendo. Nosso voto não pode estar à venda. Você vai voltar lá e vai devolver esse dinheiro para ele.
E no dia da votação, você vai votar consciente, saber o que tá fazendo, meu filho. Isso é coisa séria. Não se pode brincar com o nosso voto. Mas a gente precisa tanto, ia fazer tanta diferença pra gente esses R$100. Filho, se você for ver direitinho, a diferença não vai ser tanta. Já o nosso voto pode fazer a diferença sim, se a gente votar certo. Entendeu? Na pessoa certa, em quem merece nosso voto. E então vai talvez até lá. uma pessoa que esteja comprando o voto dos outros não seja a pessoa certa, né? Exatamente, por isso. Então você vai voltar lá e vai devolver o dinheiro pra ele. Mas e se eu ficar com R$100? Meu filho, a consciência vai ficar tranquila? Não vai. E depois? E se a gente se arrepender? E se o trabalho dele não for como deveria ser? E aí você vai fazer o quê? Porque você já vai ter vendido o seu voto. Então tá vai certo, lá né? e devolve o dinheiro pra ele. Você tá certo. Vai lá, filho. A gente não pode vender o nosso voto. A gente tem que votar consciente, saber em quem estamos votando. Se a gente errar, mas pelo menos a gente quis acertar e fez o correto. Voto não é para ser vendido, de forma nenhuma, tá bom? E tem que se dar a quem realmente merece. Se você acha que eu tô certa, influenciei meu filho para fazer o correto, deixa aí os comentários e compartilha o vídeo. Mãe, olha só, mãe, o que o prefeito me deu pra eu votar nele. Nossa, filho. R$100. Mas isso não tá certo, meu filho. Não. Assim você vai estar vendendo seu voto. Mãe, A gente tem que votar consciente, saber o que tá fazendo. Nosso voto não pode estar à venda. Você vai voltar lá e vai devolver esse dinheiro pra ele. E no dia da votação, você vai votar consciente, saber o que tá fazendo, meu filho. Isso é coisa séria. Não se pode brincar com o nosso voto. mas a gente precisa tanto, ia fazer tanta diferença pra gente esses R$100. Filho, se você for ver direitinho, a diferença não vai ser tanta. Já o nosso voto pode fazer a diferença sim, se a gente votar certo. Entendeu? Na pessoa certa, em quem merece nosso voto. E então vai talvez até lá. uma pessoa que esteja comprando o voto dos outros não seja a pessoa certa, né? Exatamente, por isso. Então você vai voltar lá e vai devolver o dinheiro pra ele. Mas e se eu ficar com R$100? Meu filho, a consciência vai ficar tranquila? Não vai. E depois? E se a gente se arrepender? E se o trabalho dele não for como deveria ser? E aí você vai fazer o quê? Porque você já vai ter vendido o seu voto. Você Então tá vai certo, lá né? e devolve o dinheiro pra ele. Você tá certo. Vai lá, filho. A gente não pode vender o nosso voto. A gente tem que votar consciente, saber em quem estamos votando. Se a gente errar, mas pelo menos a gente quis acertar e fez o correto. Voto não é para ser vendido, de forma nenhuma, tá bom? E tem que se dar a quem realmente merece. Se você acha que eu tô certa, influenciei meu filho para fazer o correto, deixa aí os comentários e compartilha o vídeo. Mãe, olha só, mãe, o que o prefeito me deu pra eu votar nele. Nossa, filho. R$100. Mas isso não tá certo, meu filho. Não. Assim você vai estar vendendo seu voto. Mãe, A gente tem que votar consciente, saber o que tá fazendo. Nosso voto não pode estar à venda. Você vai voltar lá e vai devolver esse dinheiro pra ele. E no dia da votação, você vai votar consciente, saber o que tá fazendo, meu filho. Isso é coisa séria. Não se pode brincar com o nosso voto. mas a gente precisa tanto, ia fazer tanta diferença pra gente esses R$100. Filho, se você for ver direitinho, a diferença não vai ser tanta. Já o nosso voto pode fazer a diferença sim, se a gente votar certo. Entendeu? Na pessoa certa, em quem merece nosso voto. E então vai talvez até lá. uma pessoa que esteja comprando o voto dos outros não seja a pessoa certa, né? Exatamente, por isso. Então você vai voltar lá e vai devolver o dinheiro pra ele. Mas e se eu ficar com R$100? Meu filho, a consciência vai ficar tranquila? Não vai. E depois? E se a gente se arrepender? E se o trabalho dele não for como deveria ser? E aí você vai fazer o quê? Porque você já vai ter vendido o seu voto. Então tá vai certo, lá né? e devolve o dinheiro pra ele. Você tá certo. Vai lá, filho. A gente não pode vender o nosso voto. A gente tem que votar consciente, saber em quem estamos votando. Se a gente errar, mas pelo menos a gente quis acertar e fez o correto. Voto não é para ser vendido, de forma nenhuma, tá bom? E tem que se dar a quem realmente merece. Se você acha que eu tô certa, influenciei meu filho para fazer o correto, deixa aí os comentários e compartilha o vídeo. Mãe, olha só, mãe, o que o prefeito me deu pra eu votar nele. Nossa, filho. R$100. Mas isso não tá certo, meu filho. Não. Assim você vai estar vendendo seu voto. Mãe, A gente tem que votar consciente, saber o que tá fazendo. Nosso voto não pode estar à venda. Você vai voltar lá e vai devolver esse dinheiro pra ele. E no dia da votação, você vai votar consciente, saber o que tá fazendo, meu filho. Isso é coisa séria. Não se pode brincar com o nosso voto. mas a gente precisa tanto, ia fazer tanta diferença pra gente esses R$100. Filho, se você for ver direitinho, a diferença não vai ser tanta. Já o nosso voto
pode fazer a diferença sim, se a gente votar certo. Entendeu? Na pessoa certa, em quem merece nosso voto. E então vai talvez até lá. uma pessoa que esteja comprando o voto dos outros não seja a pessoa certa, né? Exatamente, por isso. Então você vai voltar lá e vai devolver o dinheiro pra ele. Mas e se eu ficar com 100 reais? Meu filho, a consciência vai ficar tranquila? Não vai. E depois? E se a gente se arrepender? E se o trabalho dele não for como deveria ser? E aí você vai fazer o quê? Porque você já vai ter vendido o seu voto. É, você então tá vai certo, lá né? e devolve o dinheiro pra ele. Você tá certo. Vai lá, filho. A gente não pode vender o nosso voto. A gente tem que votar consciente, saber em quem estamos votando. Se a gente errar, mas pelo menos a gente quis acertar e fez o correto. Voto não é para ser vendido, de forma nenhuma, tá bom? E tem que se dar a quem realmente merece. Se você acha que eu tô certa, influenciei meu filho para fazer o correto, deixa aí os comentários e compartilha o vídeo. Mãe, olha só, mãe, o que o prefeito me deu pra eu votar nele. Nossa, filho, 100 reais. mas isso não tá certo, meu filho. Não. Assim você vai estar vendendo seu voto. Mãe, A gente tem que votar consciente, saber o que está fazendo. Nosso voto não pode estar à venda. Você vai voltar lá e vai devolver esse dinheiro para ele. E no dia da votação, você vai votar consciente, saber o que está fazendo, meu filho. Isso é coisa séria. Não se pode brincar Mãe. com o nosso voto. mas a gente precisa tanto, ia fazer tanta diferença pra gente esses 100 reais. Filho, se você for ver direitinho, a diferença não vai ser tanta. Já o nosso voto pode fazer a diferença sim, se a gente votar certo. Entendeu? Na pessoa certa, em quem merece nosso voto. E então vai talvez até lá. uma pessoa que esteja comprando o voto dos outros não seja a pessoa certa, né? Exatamente, por isso. Então você vai voltar lá e vai devolver o dinheiro para ele. Mas e se eu ficar com 100 reais? Meu filho, a consciência vai ficar tranquila? Não vai. E depois? E se a gente se arrepender? E se o trabalho dele não for como deveria ser? E aí você vai fazer o quê? Porque você já vai ter vendido o seu voto. É, você então tá vai certo, lá né? e devolve o dinheiro para ele. Você tá certo. Vai lá, filho. A gente não pode vender o nosso voto. A gente tem que votar consciente, saber em quem estamos votando. Se a gente errar, mas pelo menos a gente quis acertar e fez o correto. Voto não é para ser vendido, de forma nenhuma, tá bom? E tem que se dar a quem realmente merece. Se você acha que eu tô certa, influenciei meu filho para fazer o correto, deixa aí os comentários e compartilha o vídeo. Mãe, olha só, mãe, o que o prefeito me deu pra eu votar nele. Nossa, filho, 100 reais. mas isso não tá certo, meu filho. Não. Assim você vai estar vendendo seu voto. Mãe, A gente tem que votar consciente, saber o que está fazendo. Nosso voto não pode estar à venda. Você vai voltar lá e vai devolver esse dinheiro para ele. E no dia da votação, você vai votar consciente, saber o que está fazendo, meu filho. Isso é coisa séria. Não se pode brincar Mãe. com o nosso voto. mas a gente precisa tanto, ia fazer tanta diferença pra gente esses 100 reais. Filho, se você for ver direitinho, a diferença não vai ser tanta. Já o nosso voto pode fazer a diferença sim, se a gente votar certo. Entendeu? Na pessoa certa, em quem merece nosso voto. E então vai talvez até uma lá. pessoa que esteja comprando o voto dos outros não seja a pessoa certa, né? Exatamente, por isso. Então você vai voltar lá e vai devolver o dinheiro para ele. Mas e se eu ficar com 100 reais? Meu filho, a consciência vai ficar tranquila? Não vai. E depois? E se a gente se arrepender? E se o trabalho dele não for como deveria ser? E aí você vai fazer o quê? Porque você já vai ter vendido o seu voto. É, você então tá vai certo, lá né? e devolve o dinheiro para ele. Você tá certo. Vai lá, filho. A gente não pode vender o nosso voto. A gente tem que votar consciente, saber em quem estamos votando. Se a gente errar, mas pelo menos a gente quis acertar e fez o correto. Voto não é para ser vendido, de forma nenhuma, tá bom? E tem que se dar a quem realmente merece. Se você acha que eu tô certa, influenciei meu filho para fazer o correto, deixa aí os comentários e compartilha o vídeo.